Fala aí, trader! Nessa aula a gente vai ver um pouquinho agora sobre indicadores de tendência. A gente vai falar agora sobre o primeiro indicador de tendência, que é a nossa média móvel, a parte mais conhecida aí no mercado, um indicador de tendência mais conhecido. Muita gente utiliza, muito operador, tanto grafista quanto análise, até o analista fundamentalista, geralmente ele dá uma olhadinha na média entre os períodos. O que significa a média móvel? Como você pode, o próprio nome já diz, é uma linha onde você aproveita os preços de fechamento para fazer um cálculo matemático, onde ele vai te dar a média de um determinado período de tempo que você vai estar utilizando. Por exemplo, se a gente fala que a gente tem uma média móvel, existem dois tipos de média móvel, para começar. O média móvel exponencial e uma média móvel aritmética, a média móvel simples utilizada. Vou falar primeiramente sobre a média móvel simples. Se você utiliza uma média móvel simples, vou botar aqui ó, MS para confirmar, média móvel simples de 21 períodos, por exemplo. Então eu utilizo uma média móvel simples de 21 períodos. O que eu estou dizendo para o meu sistema eletrônico lá para fazer o meu cálculo? Que ela vai pegar os 21 períodos, vai fazer uma soma e dividir por 21. E aí vai dar a sua média simples para poder você utilizar dessa média. Como é que funciona isso no gráfico? Vamos dizer que você tem um gráfico lá de candle, por exemplo. Você tem um gráfico lá que tem um candle aqui positivo. Aí depois vou pular um aqui para fazer um negativo, vou fazer um outro positivo aqui dessa maneira. Aí eu tenho um outro aqui positivo. Opa, ficou um pouquinho aqui desproporcional. Vamos ajeitar ele aqui. Você tem aqui um outro candle aqui. Aí depois você tem um candle aqui negativo. Bem, só para ilustrar, tá, gente? Só para ilustrar. Vou tentar fazer um pouco rápido aqui para não perder tempo. Beleza? Aqui vamos botar mais um candle aqui negativo. Enfim, você tem aqui os candles formados, né? Quando você traça uma média de 21 períodos, aí ele utiliza sempre o preço de fechamento dos candles. E qual é o preço de fechamento dos candles? O preço de fechamento num candle de alta é esse patamar aqui. O preço de fechamento num candle de queda é esse patamar aqui. Fechamento de alta, fechamento de alta, fechamento de queda, queda, queda. Então ele vai pegar esses preços de fechamento, esses valores do preço de fechamento no teu plano cartesiano, né? Que você tem um plano cartesiano, onde aqui é o tempo, né? E aqui são os valores, beleza? Você tem um tempo aqui e os valores aqui. Nesse plano cartesiano, que ele vem sempre para a sua direita, né? Sempre aumentando a base de tempo, você vai pegar os 21 períodos, os 21 preços de fechamento anterior e vai traçar uma média. Aí vamos dizer que a média ela fique assim, ó, nessa forma. Se a média ela ficar assim dessa forma, o que diz o quê? Diz o quê? Que apesar do fechamento estar aqui em cima, a média nesse período está aqui embaixo. Apesar do fechamento estar aqui embaixo, a média está aqui em cima. Então, funciona da seguinte forma. Ele te dá um parâmetro para você identificar a média daquele ativo em um período determinado de tempo que você está plotando no teu aplicativo gráfico. Quando você faz essa plotagem e você coloca isso no teu aplicativo gráfico, o que ele te diz? Isso aqui é uma base técnica. Por quê? É nada mais nada menos que um cálculo matemático. Entendeu? É um cálculo matemático em cima de médias sobre o preço de fechamento. Então, a análise gráfica, como a gente viu, que é o estudo de suporte, resistência, forças de tendência, a de alta, de baixa, LTA, LTB, ela é a análise gráfica. Quando a gente fala de análise técnica, sempre vai ter envolvido qual cálculo matemático, ou cálculo estatístico, alguma forma de cálculo para poder te dizer alguma coisa. Então, diz a regra que quando o ativo está acima da média, né, o ativo está trabalhando acima da média, o ativo está em tendência de alta, ok? Então, se o ativo estiver acima da média, como está mostrando aqui ó, no gráfico, temos o ativo trabalhando em tendência de alta. Se o ativo estiver abaixo da média, né, aqui a gente fez um gráfico aqui diferente, vamos botar aqui, se a gente botar assim, ó, essa média aqui, ó, vamos puxar essa média aqui para cima, não vou apagar aqui, senão vai sumir aqui, vou tentar aqui, olha. Beleza, aqui ó. Se a gente tiver a média trabalhando assim, olha, se o ativo estiver abaixo da média, temos o ativo trabalhando em tendência de baixa. Se a gente traçar assim dessa forma. Então, quando você olhar o seu aplicativo gráfico, você vai plotar uma média, seja ela qual for, você vai ter ela nesses dois sentidos. Uma hora o ativo está trabalhando acima da média, isso é tendência de alta para o papel, e uma hora o ativo está trabalhando abaixo da média móvel, ok? Quando o ativo cruzar
a média móvel de baixo para cima, diz a regra que dá um sinal de compra, um sinal de entrada, porque ele vai trabalhar agora em campo positivo, vai trabalhar acima da média, então tem uma tendência de alta. Quando o ativo ele cruza a média de cima para baixo, você tem ali uma tendência de baixa, um início de uma tendência de baixa. Se você tem o início de uma tendência de baixa, então o ativo ele vai começar agora a fazer um movimento descendente. E nesse movimento, se o ativo ele vai fazer um movimento descendente, então o ativo está entrando no momento de venda do papel. Não é o momento de comprar. Então, quando o ativo ele faz um rompimento para cima, tendência de compra, então o ativo deu um ponto de entrada, um ponto de compra para você. Quando o ativo ele rompe de cima para baixo, ele está dando entrada numa tendência de baixa, início de uma tendência de baixa. E nesse início da tendência de baixa, temos o ativo agora trabalhando, dando sinal de venda para o papel. Entendeu? A média móvel ela pode ser de qualquer período, você pode botar 5 períodos, 7, 20, 30, 40. Qual é o melhor período? Não existe um melhor período, porque cada papel, cada ativo, ele tem um ciclo diferente. Então não adianta você falar assim, não, que a média tal é a melhor média para ser usada, que a média Y é a melhor. Não existe isso. O que você tem que fazer é o quê? Backtest. O seu sistema operacional deve ter um backtest. Se não tiver, conversa com o seu assessor, conversa com o seu gerente do seu banco, para a gente informar a pessoa que é responsável pelo treinamento dessa plataforma, para a gente mostrar onde fica o backtest dentro da plataforma gráfica. Para quê? Para você botar a sua média e fazer um backtest sobre esses pontos de entrada e saída para verificar qual o período mais interessante para aquela média. Não existe uma regra. Existem alguns investidores que utilizam média de 21, existem outros investidores que utilizam média de 30, de 40, de 50, de 200 períodos. Isso não importa para você muito, quer dizer, importa porque você tem um estudo já prévio, porque aquele cara está utilizando aquele tipo de média, porque aquele livro, né, daquele autor está utilizando aquele tipo de média, porque o cara já fez um estudo, já trabalhou com isso há muito tempo, já fez vários backtests, então quer dizer, aquela média favorável, para a maioria dos ativos que ele operou, pode ser favorável. Agora, você tem que ver se aquela média que você está utilizando é uma média que vai ter significado para o seu ativo. Ele vai respeitar o ciclo do seu ativo. Se respeitar o ciclo do seu ativo, pô, beleza, vamos trabalhar, vamos partir para dentro, porque pode ser uma coisa boa. Essa é a média simples. Quando a gente fala da média exponencial, vamos limpar aqui agora, se a gente falar de uma média exponencial, o que isso quer dizer quando a gente trata de uma média exponencial? Ela dá mais, se a gente botar aqui 21 períodos, a média exponencial ela vai ser mais suave do que essa média que a gente está olhando aqui. Deixa eu botar em linha verde aqui, vamos ver se vai aparecer aqui no gráfico. Vamos botar aqui, ó, uma linha verde aqui, ó. Geralmente, a média exponencial ela fica mais próxima dos candles. Eu estou usando aqui, ó, vou botar aqui em cima aqui, linha verde para exponencial, tá? Só para você saber, e a linha preta aqui para a média simples. Então, o que acontece? Na média exponencial, o peso maior são os últimos dias de fechamento, os últimos períodos, pode ser dia, né? Pode ser minutos, pode ser hora, enfim. O último período de fechamento. Então você pega aqui o último período de fechamento e você vai ter um peso maior. No material didático que eu coloquei aqui tem a fórmula completa da média exponencial, tá? Você não precisa saber a fórmula, mas é bom você dar uma olhada, ver que existe alguma fórmula por trás disso. E essa média exponencial funciona como se fosse uma média ponderada, tá? Entre aspas. Só que a fórmula é diferente. Então o que acontece? Na média exponencial, você tem aqui o peso maior para o último período de tempo utilizado, seja ele diário, semanal, mensal. E o que acontece? Ele traz o gráfico uma oscilação mais suave. Ele não te dá muita oscilação e muita linha de corte. Ele não te dá muita, como se fala, dente de serra que a gente utiliza, que é aqueles movimentos assim em formas de escada, aqueles movimentos mais íngremes. Ele dá um movimento mais suave. Muitas pessoas preferem utilizar média exponencial para ativos com maior volatilidade. Então, se você tem um ativo com muita volatilidade, é legal você utilizar a média exponencial, porque ele vai te dar uma suavidade maior no seu movimento, tanto de pontos de entrada como pontos de saída, dá menos pontos falsos. Então, isso é interessante, muito importante para você traçar suas operações. E funciona da mesma forma. O ativo, o candle, né, ou a barra, ou a linha do ativo, cruzou a média para cima, deu ponto de entrada porque o ativo está trabalhando acima da média. O ativo cruzou
a linha exponencial, a média exponencial formada por essas uniões de pontos para baixo, você tem aqui uma tendência baixista, o início da tendência baixista. Isso te dá ponto de entrada e ponto de saída da sua operação. Você pode utilizar isso tanto como ponto de entrada, para você entrar no ativo, como o seu stop, sua reversão no papel, como o seu ponto de saída. Beleza, eu estou comprado no ativo há muitos anos, carregando um ativo um período muito longo de tempo. Deu ponto de saída, pô, rompeu a linha de tendência de alta, perdeu o suporte, pô, perdeu uma média exponencial. Você está vendo aqui vários indicadores, seja ele grafista ou seja indicadores técnicos, estão corroborando para a tua tomada de decisão. Então não existe uma fórmula que vai te dar o sucesso da operação, uma coisa que vai te dar exatamente o que vai acontecer. Mas se você tiver um checklist, a coisa que a gente vai ver um pouco mais à frente, você vai ter a possibilidade de tomar sua decisão com maior tranquilidade. Então, quer dizer, se você tiver um checklist onde fala assim, olha, pô, perdeu a LTA, perdeu o suporte, perdeu a média móvel, cara, é stop. É stop, tem que sair da operação de compra. Não é para você ficar na operação comprada ainda. Tá entendendo onde eu quero chegar? Todos esses indicadores vão fortalecer a tua tomada de decisão. Eles vão ser parte da sua staff. A média móvel fala uma coisa, outros indicadores que a gente vai ver mais à frente vão falar outras coisas, e aí você vai estar observando isso e analisando dessa forma, tá bom? Eu não vou deixar um vídeo muito grande, vou deixar um vídeo curto para você assistir na próxima aula. A gente vai falar sobre cruzamentos de média. Você pode utilizar essas médias juntas ou separadas. A gente vai tratar sobre esse assunto na próxima aula, tá bom? Grande abraço aí, até o próximo estudo gráfico. Tchau, tchau!